Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa Química Interativa, seu aprendizado é o nosso sucesso. Meu nome é Almir Fagundes Neto e nós vamos falar sobre os ácidos gráficos na aula de hoje. Lembrando que isso aqui é um projeto dos alunos do Instituto Federal Baiano, Campus Guanambi, onde nós estamos aqui dando uma força a vocês que vão realizar o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, esse final de semana, ok? Bem, como eu já falei, o tema de hoje dos nossos estudos é sobre os ácidos gráficos, tá? E o que são ácidos gráficos? São substâncias orgânicas encontradas em temperatura ambiente, na fase sólida e líquida. Às vezes encontramos também na fase semissólida. E ela pertence ao grupo dos carboxílicos, tá? E aqui nós encontramos alguns alimentos que nós podemos retirar fontes de ácidos gráficos. Ou seja, são gorduras, não é isso? Alguns alimentos, algumas castanhas, sementes, não é? E aqui o óleo mesmo dentro de um recipiente. Bem, como eu disse, ele pertence ao grupo dos carboxílicos. Mas o que é uma carboxila? Como é que a gente identifica uma carboxila? Tá? Uma carboxila é um carbono que faz uma dupla ligação com um oxigênio e uma simples ligação com uma hidroxila. Veja só, eu tenho aqui a formação da carbonilha com uma hidroxila formando uma carboxila. Ela ligada a um radical de cadeia longa forma, então, um ácido gráfico. Tá? Essa cadeia longa, eu estou falando de cadeia com acima de 11 carbonos, tá? Alguns autores defendem 12, depende de qual literatura você está fazendo uso. Mas a definição é a seguinte, que os ácidos gráficos, ou seja, os lipídios, as gorduras, elas apresentam em sua estrutura uma cadeia longa, tá? Ok? Essa imagem foi retirada do Google, ok? E vamos falar um pouco sobre as estruturas dos ácidos gráficos, tá? Vejam só, as estruturas dos ácidos gráficos, elas podem ser saturadas ou insaturadas. Qual é a diferença? As estruturas saturadas, elas apresentam em suas cadeias carbônicas somente uma única ligação, a ligação simples, enquanto as saturadas apresentam pelo menos uma dupla ligação em sua cadeia principal, tá? Eu não estou falando dessa dupla ligação aqui do carbono com oxigênio, não. Estou falando das ligações entre carbono e carbono. Tem que apresentar pelo menos, né, para serem saturadas, uma dupla ligação, uma ligação pi. Mas como identificar se ela é saturada ou insaturada quando não apresenta a sua estrutura desenhada desta forma? Eu vou ensinar a vocês aqui uma forma bem simples, né? Um modelo que a gente pode identificar. Veja só. Eu vou separar aqui. Aqui eu tenho o grupo carboxílico, tá? E aqui eu tenho um radical, ela ligada ao radical para formar o ácido gráfico, tá? Bem, veja só. Quando o número de carbono apresentar, por exemplo, 15 aqui, e o número de hidrogênio for o dobro mais 1, ou seja, 30 mais 1, eu vou ter aqui um ácido gráfico saturado, ok? Saturado. Se eu tiver aqui, ó, um número de hidrogênio, o dobro menos 1, eu vou ter, pelo menos nessa ligação aqui, uma dupla ligação. Se eu tenho uma dupla ligação aqui, eu vou ter insaturado. Se esse número for diminuindo aqui, eu vou ter o quê? Eu só observar aqui, menos 2 hidrogênio, sempre olhar, menos 2, 31, 29, 27, né? Então, isso representa a quantidade de duplas ligações que eu tenho no composto. Aqui eu tenho duas duplas ligações dentro da cadeia principal de carbonos, ok? Então, eu percebo aqui, ó, que eu tenho 27 hidrogênios, isso me mostra que eu tenho duas duplas ligações. Então, uma insaturação que apresenta duas duplas ligações em sua cadeia ramificada. Voltando aos nossos slides. Vamos aqui ver as formas de obtenção. Bem, as formas de obtenção, elas só é através da alimentação, não é? Então, veja só, o organismo animal ela não é capaz de produzir um ácido gráfico. Assim, ela só pode ser obtida por meio de consumo de óleos e gorduras. Como eu falei, a alimentação, ela pode estar presente em algumas sementes, castanhas e carnes, tá? Como os óleos e gorduras são trigliceróis ou triglicerídeos, formado por 3 grupos ésteres.
Os ácidos graxos são utilizados apenas quando as estruturas dos óleos e gorduras são quebradas. Nós vamos falar sobre isso agora, tá? Óleos e gorduras aqui. E vamos ver aqui os triglicerídeos, tá? Veja só. Elas são quebradas. Mas como é que elas são quebradas? Como é que acontece esse processo, tá? Os triglicerídeos têm sua cadeia rompida pela ação da água e calor, nos 3 locais em que o oxigênio realiza uma ligação simples com carbono saturado. Indica pelas setas azuis, tá? Aqui eu estou mostrando que essas aqui são quebradas pela água e pelo calor, como mostra aqui a reação. A água, né? Esses triglicerídeos aqui reagindo mais à água, rompe essas ligações, tá? E em seguida, cada oxigênio recebe um átomo de hidrogênio, e o carbono em que ele estava ligado recebe uma hidroxila, tá? Mostrando aqui, essa é o resultado, ok? E aqui nós vamos ter a formação do ácido, né? Do ácido gráxico, que vai formar futuramente um lipídio, tá? Uma gordura. Bem, e por que é importante a gente entender os ácidos graxos no nosso organismo? Primeiro, que ela é uma fonte importante de energia, tá? E ela mantém os níveis de lipídios em uma quantidade normal em nosso sangue, tá? Ajuda de forma geral no controle das inflamações, infecções e lesões. Auxilia na regulação da pressão arterial e favorece a coagulação adequada no sangue, ok? Favorece a produção de hormônios e favorece a produção de anticorpos. Por isso é importante a gente também consumir gorduras boas, que a gente pode chamar assim, né, em nosso organismo. Lembrando que ela é sempre uma fonte, a primeira função que a gente pode dizer assim, a importância dela é fonte de energia, como fonte de energia para a nossa célula. Então, a aula é uma aula bem curta. Obrigado, espero ter ajudado vocês. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.